já nos estúdios, Camilo Feitosa, vereador de Aracaju. Camilo, satisfação recebê-lo aqui no nosso jornal. Muito boa tarde, viu? Boa tarde, Valquíria, Bareta Filho, Eduardo Carvalho. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Xodó, né? É muita satisfação muito grande estar aqui presente, dialogando com vocês nessa tarde. É isso aí. Você agora toma posse, você comentou agora aqui em off, terça-feira, é isso? Isso, na terça-feira. Durante essa semana, veja, eu fui notificado na terça-feira, né? Na mesma terça eu já falei sobre, né, o interesse nosso de assumir esse mandato, e eu passei essa semana para terminar de organizar as formalidades, né, resolver a exoneração, né, coisas da burocracia ali, para também sair tudo ok, né? Então acredito que na terça-feira, já dialoguei ontem com o presidente da casa, da Câmara, né, o vereador Ricardo, e já estamos agendando para terça-feira fazer essa posse. Camilo, você esteve recentemente, né, no escritório estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário, um cargo federal, né? O que ele fez agora alternar, né, para o cargo de vereador, é um trabalho mais incisivo, mais próximo aqui. Como é que a gente pode levar isso à sociedade? Pronto, Bareta, é muito bom assim você tocar nesse assunto. Veja, a gente ocupou aqui o cargo de coordenador do escritório estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, aqui no estado de Sergipe. Qual que é a coisa interessante disso? A gente, no MDA, estava conseguindo fazer um papel importante na articulação da política pública no campo, né, para os povos do campo. Importante ressaltar que nos últimos 6 anos, meio que essas políticas elas desapareceram do nosso campo, né? Não foi só de Sergipe, foi do Brasil inteiro, fruto de um processo de desmonte mesmo da política pública. Então agora, né, no Lula 3, nesse novo governo, foi construído esses escritórios com essa finalidade, né? A estrutura do MDA, ela tem dentro do Ministério o INCRA e a CONAB, né? A CONAB como uma novidade, porque a CONAB, ela, a Companhia Nacional de Abastecimento, né, responsável pelo abastecimento, pelo armazenamento, né, pelo estoque, mas também pelo preço dos produtos. E tem um programa especificamente na CONAB, muito interessante também, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? O PAA, ele, veja, é o carro-chefe do governo federal na proposta de combate à fome. Então, é muito interessante eu relembrar aqui que nós, no estado de Sergipe, fomos o primeiro estado do Brasil a assinar o Programa de Aquisição de Alimentos. Isso aconteceu na festa da colheita do arroz agroecológico no município de Brejo Grande. Veja, o governo federal comprou, acredito que mais de 600 e poucos mil, né, em arroz agroecológico, um arroz de extrema qualidade, né, sem uso de defensivo químico, né, sem veneno ali, e vai distribuir para comunidades e instituições ali que lidam com o público que estão em vulnerabilidade social. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa ação à frente do MDA, ela ajudava na construção dessa política pública, né? Então, nós, por exemplo, em junho, nós fizemos uma caravana pelo interior do estado para convocar mesmo, fazer uma mobilização para os povos do campo se inscreverem na chamada pública do PAA. E aí, para mim, foi uma satisfação muito grande, né, assinar esse projeto. Mas, além do PA, você teve várias outras ações, né? Nós tivemos um mutirão de documentação de mulheres trabalhadoras rurais. Foram mais de 3.000 documentos emitidos aí para assentadas, para quilombolas, né, com ação em 6 ou 7 municípios. Então, a gente estava começando a fazer um grande trabalho, né? 2 coisas importantes também, está na relação ali com os bancos, né? O Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, principalmente. Não existe agricultura, não existe desenvolvimento sem crédito. É muito difícil você discutir isso sem crédito. Então, a partir desse nosso diálogo, né, a gente conseguiu, né, ampliar aí a relação com os companheiros aí dos bancos. E veja, a gente tinha metas, né, para cumprir, de que, veja, a gente queria acessar a Pronaf e agroindústria, por exemplo. O nosso estado de Sergipe, todo mundo sabe, né? A gente tem boa parte da nossa produção, ela é vendida
in natura praticamente para outros estados, né? A gente vende o milho e compra o cuscuz, por exemplo. A gente vende o arroz e compra ele embalado depois. A gente vende tudo in natura praticamente e depois recompra. Então, um grande desafio que a gente teria durante esse período, que a gente tem, na verdade, é fazer uma industrialização desse produto. A gente precisa beneficiar esse produto. Então, dentro disso, a gente estávamos alinhando, né, uma estratégia de atuação, né, para fomentar o desenvolvimento, né, no nosso campo sergipano, fortalecendo os movimentos sociais, as organizações populares, os sindicatos, né, de trabalhadores rurais também. Então, e a partir desse diálogo fino, assim, com essas organizações, com esses movimentos, é que a gente realmente pensava, né? Eu dialoguei com eles, mas veja, a gente está fazendo a construção, né? E o que é que nós vamos fazer com relação a essa notícia do falecimento de Ângela, né? Porque assim, fazendo rapidamente assim um paralelo, né? Nessa história, veja, Ângela é uma companheira nossa, né? Ela sempre foi uma companheira nossa de partido, né? A gente sempre teve militância junto. Eu lembro que em 2007, por exemplo, 2006, quando a gente iniciou no movimento estudantil secundarista ali no Colégio Dom Luciano, eu lembro que Ângela era dirigente do Sintese. Então a gente, por vários momentos, a gente participava aí de manifestações, seja contra o aumento de passagem de ônibus, seja manifestação em defesa da estrutura mesmo da escola, contra o sucateamento, né? E Ângela sempre era uma voz muito presente. Eu frequentava a Assembleia dos Professores, porque a gente tinha essa coisa, a gente achava, compreendia, e está certo isso, né, de que a luta em defesa da educação tem que ser uma luta dos professores, mas também dos estudantes e de toda a sociedade. Então a gente participava e eu conheci a Ângela aí, eu tinha meus 15, 16 anos, e a gente se inspirava nas posições, né, da professora Ângela, da professora Ana Lúcia, né? Então, qual que veja, e a gente, né, esperava uma notícia da sua plena recuperação, né? Então, para a gente foi um choque muito grande isso, né, essa notícia. Então, de acordo com... Veja, tivemos essa notícia, mas também eu tive que dialogar com os movimentos sociais a respeito dessa atuação que a gente estava construindo, né? Então, nós chegamos a esse entendimento, né, de que era necessário ocupar o espaço, né, da vereadora Ângela, apesar... É uma responsabilidade grande, né? Gigante, uma responsabilidade gigante, e assim, e com um chamado também da professora Ana Lúcia, ali pedindo para que a gente assumisse, né, pela afinidade ideológica, até pelo que eu comentei aqui. Pela trajetória, né? Pela trajetória, isso. Então assim, para a gente é uma responsabilidade gigante. E na situação atual que a gente está, veja, a gente tem... veja, um serviço público que está num processo de precarização muito grande. Boa parte do serviço público com relação à saúde, por exemplo, você tem processos de privatização na saúde, né? Você tem ameaças de privatização em outros setores. Um deles é a DESO, que diz respeito diretamente à cidade de Aracaju, que há um contrato aqui da prefeitura com a empresa de saneamento, né, com a DESO. Então, a gente tem, de fato, um outro momento aqui que é preciso uma voz altiva também na Câmara, né? Não digo que seja a altura da professora Ângela, porque, veja, o mandato de Ângela foi extremamente exitoso, né? Ângela, ela conseguiu, conversando agora com a professora Ana Lúcia, agora recentemente, essa semana, mas veja, a professora Ângela conseguiu várias conquistas para os professores do município, né? Colocar na lei, colocar no orçamento, né? Reajuste para os professores, né? Então, veja, foi um mandato extremamente exitoso, né? Então, você está na Câmara de Vereadores, né, cumprindo com a vacância desse cargo, para a gente é um desafio muito grande, né? Mas eu topo esse desafio. Mas eu topo, né? Camilo, bom receber você aqui, viu? Você bem colocou, professora Ângela, especificamente a área da educação, né? Então, há uma vacância, né? Não houve só uma vacância da questão da professora, mas houve uma vacância também, né, da continuidade da defesa da educação que ela fez, foi sempre muito bem, né? Dentro da compreensão dela, ela foi gigante, né? E essa lacuna hoje tem que ser preenchida, né? Cai
Mas você também veio do campo, tem muita afinidade com o campo, com a questão da agricultura familiar, e a nossa capital também sobrevive disso, do abastecimento também da agricultura familiar. Dentro dessa esfera, o que é que você pretende fazer? Porque, veja, de um lado a cobrança para que o preenchimento da educação seja suprido. Do outro lado, você também vai ter que se agigantar para trabalhar, não perder de vista a sua área, né, que é uma área muito importante também, a área tua, do teu pai, eu acho fantástica essa defesa, como também a área educacional e os problemas da capital, que agora é vinculado à questão de transporte, regulamentação de transporte. Enfim, você chegou num período que está tudo em efervescência. É bom, Rui? Inclusive, você falou de alimentos, chegou uma pergunta aqui do Josué, falando: vereador, você defendeu o programa de aquisição de alimentos. Essa será a sua principal bandeira? Aproveitando aí, ó. Tá vendo? Isso aí. Então, veja, eu, na minha trajetória, eu fui aluno da escola pública. Eu fui estudante do Presidente Vargas, aqui no Siqueira Campus, escola municipal. Então, veja, boa parte dos professores da rede, pelo menos uma parte grande aí dos professores da rede, eu conheço, né, e tenho compromisso com a agenda desses companheiros e companheiras, né. Além de ter sido, né, aluno da rede municipal de Aracaju, também tive essa militância no movimento estudantil e comentei um pouco aqui. Essa semana eu não consegui fazer isso ainda porque a gente estava numa correria grande para concluir isso, né? Na parte da próxima semana eu vou visitar os sindicatos, né? Vou visitar os sindicatos, eu vou me colocar esse mandato à disposição, né? Completa disposição, do sindicalismo, dessa base social que a professora Ângela representava, né, na Câmara. E, assim, não tenha dúvida também que eu vou me esforçar muito para entender mais, né, desse debate, para compartilhar, mas principalmente para tentar avançar também. Eu irei fazer isso, eu estou disposto, né, a construir essa agenda. Como eu disse recentemente aqui, muito difícil porque está à altura, né, do mandato de Ângela. Ela, né, uma inteligência gigante na área da educação, como vocês já comentaram, é muito complicado, muito difícil, né? Mas a gente tenta aprender também, né? Com relação à alimentação, Valquíria, que você falou, eu tive uma passagem na Câmara de Vereadores em 2019 e eu lembro que um dos debates que a gente fez lá na Câmara foi com relação à alimentação saudável. Veja, a quantidade de embutidos, a quantidade de enlatados que tem, né? A gente precisa fazer uma discussão mais profunda sobre isso. Então, acredito, né? Eu vou, como vocês dizem, eu estou chegando na efervescência do negócio, então eu preciso até me ambientar isso, porque eu não estava tendo, né? Eu não estou dentro dessa efervescência, né? Ainda não. Mas acredito que uma das bandeiras interessantes com relação à alimentação na Câmara vai ter relação com essa coisa da alimentação saudável, sim. Eu me preocupo, por exemplo, com a alimentação escolar das crianças, né? Acho que a gente já tem muito estudo que prova que, assim, boa parte da nossa saúde está relacionada ao que a gente come, né? E a gente tem quem produz alimento com qualidade, né? Sem veneno. Então, esse é um debate que a gente vai fazer. Não tenha dúvida disso. Vereador, e o seu posicionamento? Situação, oposição ou nesse primeiro momento uma independência? Não, eu preciso ter coerência, né, com o resultado da eleição de 2020. É preciso ter coerência com isso. Eu fui candidato ali em 2020, o PT tinha uma candidatura própria, né, ali, que foi a candidatura do ministro Márcio Macedo, né? Foi uma disputa eleitoral, né, que o PT rompeu ali em 2020 para entrar na oposição, né? É importante ressaltar isso. E eu preciso ter coerência com esse resultado, né? O PT fez a disputa, perdeu a eleição, mas ficou na oposição, né? Ter coerência com esse resultado é, inclusive, honrar também o mandato da professora Ângela, que ela também era uma vereadora de oposição, né? Seria extremamente contraditório da minha parte assumir mandato de vereador, né? E passar para a situação. Pois é, cara, isso não tem sentido. Porque, veja, qual que é a alteração na vida, na gestão municipal? Qual é a alteração que poderia fazer com que o PT ou eu fosse para a situação, né? Qual é a grande mudança que tem? Qual é a grande relevância?
né? A gente vê assim, uma gestão que, para os servidores públicos conseguirem aumento ou algum tipo de melhoria na sua carreira ou nos seus salários, isso é fruto de muita greve, de muita mobilização. O PT, eu tinha ouvido Márcio algumas vezes, inclusive aqui mesmo também na entrevista, e recentemente o PT pretende lançar na capital, como em várias capitais, principalmente Aracaju, uma candidatura própria à prefeitura de Aracaju. Ficou muito ventilado aí na imprensa que poderia ser Liana Aquino, né? Qual o seu entendimento? Que é um resgate de Marcelo Dedo, ou seja, essa eleição no próximo ano 2024, o PT foi protagonista, né? Porque foi com o PT que rompeu-se aquele ciclo com o doutor João, né? Deda chega à prefeitura e de lá para cá a gente percebeu isso. Qual o seu entendimento? Veja, eu estava um pouco afastado do debate interno do Partido dos Trabalhadores em Aracaju, né? Estava cuidando aqui das ações, como eu já comentei há pouco, né? Do campo, né? Dos povos do campo. E eu, de fato, estou afastado desse debate. Eu não sei bem, assim, eu não soube ainda que houve, né, nenhum indicativo para lançar candidatura ou não, ou se tem nome ou não, né, para isso. De fato, eu não sei, né? Eu marquei, inclusive, um diálogo já com o presidente do diretório. A gente vai ter um encontro próximo sábado, né? E eu, inclusive, aproveito para convidar a militância do PT, né, para se fazer presente no próximo sábado lá no diretório do Partido dos Trabalhadores. Então eu vou ter esse período aí para me ambientar. O que eu acho, né, é que o Partido dos Trabalhadores é um partido gigante, né? O PT é um partido que, assim, todo mundo acreditava de fato que enterrar o PT ali depois da Operação Lava Jato, né? Você tem uma coisa absurda, né? Uma perseguição jurídica absurda ao presidente Lula. Você tem um processo que Lula é preso, ainda passa, né, e é preso inclusive para não ser candidato a presidente e não ganhar em 18 já a eleição para presidente. E a gente vê que mesmo com tudo isso, o presidente Lula vira presidente. Você vê que em Aracaju a gente ganha a eleição, mas não ganha assim apertado, você ganha bem a eleição para presidente da República, né? A gente teve essa derrota aqui do nosso governador, de Rogério, mas o posicionamento, de uma forma geral, da cidade de Aracaju é um posicionamento à esquerda. Eu observo que há um realinhamento de Aracaju à esquerda, né? Aracaju, ali em 2018, no primeiro turno, Bolsonaro chegou a ganhar em Aracaju, mas agora, em 22, Lula saiu, né, vitorioso. Então, Aracaju ela já deu um retorno à sua origem. Aracaju sempre foi uma cidade de esquerda, né? Então, mas assim, eu acredito que nós vamos ter muita coisa para conversar ainda, né, com relação à sucessão municipal. Vereador, para a gente encerrar, né, qual marca o senhor pretende imprimir nesses 14 meses, mais ou menos, né, e ao mesmo tempo as suas considerações finais? Pronto, Bareta, eu queria dizer o seguinte: nós assumimos, vamos assumir mandato numa situação em que a luta contra as privatizações ela tem que ser algo frequente, né, tem que ser algo constante. Então, essa é uma coisa fundamental que nós vamos pautar. Como disse, a partir dessa próxima semana, vou me reunir com os sindicalistas, né, da cidade. Nós vamos ter muita coisa, né, já foi votada algumas coisas agora essa semana, eu acabei acompanhando, né, mas vamos ter outras votações e eu quero estar ali na Câmara para ser uma dessas vozes em defesa dos servidores públicos, mas também uma luta em defesa do serviço público de qualidade. Há um debate de que a cidade ela precisa ser uma cidade para todos, né? Eu acredito nisso como uma regra universal. Não dá para você ter praça, equipamentos públicos de qualidade em um bairro, assim, um bairro como a 13 de Julho, por exemplo, e você tem um bairro como Santos Dumont, que tem 3 vezes mais a população, né, não tendo todo esse equipamento. Então, a gente precisa ter, de fato, uma universalização do serviço público. E ter um serviço público de qualidade. Então, acho que essa é a marca, porque isso está nas atribuições, na função do vereador, né? Que é fiscalizar e fazer com que a coisa aconteça de fato. Então, acho que é isso. Essa daí que é a grande missão. Essa é a luta. Essa é a luta. Olha, 13 horas, né? Chegamos ao final dessa entrevista. Esse bate-papo, né? Como bem frisou o vereador, é uma retomada, né? Desse mandato. Ele tem as suas frentes. E você vai poder acompanhar tudo isso a partir da semana que vem, quando ele toma posse de fato, né, na vacância deixada
falecimento da vereadora professora Ângela, que é do mesmo alinhamento, do mesmo grupo político, e, como ele bem frisou, uma continuidade desses trabalhos com muita firmeza e com muita opinião. E você pode acompanhá-lo também através da sua rede social. Camilo Aracaju. Camilo Aracaju. É isso aí.